E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que o Senhor tenha cuidado de vocês, tenha direcionado e abençoado muito a vida de vocês. Olha, mais uma vez eu estou aqui com muita alegria, para poder compartilhar. Confesso que essa parte que eu irei compartilhar é uma parte assim bem específica da minha vida, é uma parte que eu relutei muito, confesso, muitos anos. Só algumas pessoas específicas sabem desse episódio, desse momento que aconteceu na minha vida, e eu quero contar para você. E eu espero que a tua vida tenha sido edificada através, de todos esses episódios, Chegamos aqui ao 3º episódio, que a tua fé tenha se fortalecido no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que seja uma bênção para a glória do Senhor. Então, vamos dar a partida aqui. Eu lembro que eu passei para vocês nos testemunhos anteriores. Se você não se recordar, peço que você volte lá no vídeo anterior para poder ouvir ali, depois volte para esse vídeo para a gente encaixar tudo certinho, Eu separei esse vídeo porque foi um chamado específico. É um chamado específico que Deus liberou sobre a minha vida. Eu falei para vocês que eu trabalhava na madrugada. Comecei a trabalhar nos meus 18 anos, por volta ali de 2010 e 2011. Eu fiquei no trabalho por volta de 11 meses ali trabalhando. Eu peguei já perto do 2º semestre, perto do final do ano de 2010, fui até o meio do ano de 2011, trabalhando com carteira assinada. Foi o meu primeiro emprego e eu tive muitas experiências, porque não foi somente no emprego, mas como também, de todas as pessoas que entraram lá na mesma época que eu, só eu que sobrei. A gente chama de remanescente, Remanescente. Eu lembro que teve uma guerra religiosa na época lá, mas não foi nem da minha parte. Tinha um cara que era de outra religião no emprego, e ele me perguntou se eu era cristão, e eu falei que sim, eu era cristão. E daí então passou uma guerra lá no meu trabalho, mas sempre Deus me sustentando, sempre Deus me fortalecendo, a ponto dele querer fazer algumas coisas lá, porque a gente trabalhava nas docas e tinha algumas coisas lá que não dá para poder citar aqui, mas eu lembro que Deus me deu vitória sobre essa situação, que assim, era tudo voltado para me prejudicar, para eu ser mandado embora como os outros foram mandados embora. Mas Deus me sustentou e foi eu que permaneci, Eu que permaneci. Por quê? Eu digo isso por causa aquela palavra, de Mateus capítulo de número 7, que se a gente der ouvido às palavras que Jesus ele fala, a gente vai manter os nossos pés firmados na rocha. Pode vir a tempestade que for, que a gente não vai ser abalado, a gente não vai sentir aquilo, Pode vir com o ímpeto que for, a casa ela se mantém de pé. Essa é a pessoa, o homem que edifica a sua casa, a sua vida sobre a rocha, que é Jesus, Não a areia, que do contrário ela cai. E eu permaneci firme. Eu estava naquele início de um compromisso ali com Deus que eu firmei, e eu me lembro que essa pessoa que se levantou lá contra mim no trabalho começou a ela mesmo se embolar com as coisas, O gerente pegou dormindo, pegou fazendo outras coisas lá, e essa pessoa teve que ser trocada de setor, trocou de horário, e eu permaneci ali no mesmo. Eu permaneci até o momento que Deus ele me chamou mesmo, como vocês ouviram.
no testemunho passado, né, de eu chegar no ponto de ônibus e ali eu ouvi a voz de Deus nitidamente dizendo para eu voltar para a igreja. Eu voltei para a igreja, depois dali em diante eu acabei encerrando o ciclo ali naquele emprego, né, e eu comecei a fazer a obra de Deus integralmente. Mas durante esse período que eu trabalhava na madrugada, e sempre quando tinha culto, eu ia para a igreja, sempre naquela dedicação de servir ao Senhor, sabe? Eu sempre tive no meu coração isso, de servir a Deus independente de qualquer coisa, sabe? Independente de qualquer coisa, o meu compromisso maior é com Deus. O meu compromisso maior é com Deus. Independente de A, independente de B, o meu compromisso maior é com Deus. Eu sei a palavra que Deus liberou sobre a minha vida, eu sei o que Deus ele liberou sobre mim, o que eu tenho que fazer, e eu me apego a isso. É isso que me sustenta, é isso que tem me sustentado durante todos esses anos. Porque se fosse para desistir, quem nunca pensou em desistir? Né? Todo mundo já pensou em desistir, mas eu me apego àquilo que Deus me chamou. Palavra de Deus que foi gerada ali dentro de mim e eu entendi, e ali eu sigo firme. Que assim seja também com você. Mas nesse período que eu ajudava na igreja, tanto na comunidade, eu ainda não estava ajudando na sede, que depois eu passo a ajudar na sede, ficar intercalando entre, né, na sede da nossa igreja e na comunidade. Eu ficava ajudando. Num desses períodos eu sempre descansava na parte da tarde. Eu ia na parte da manhã e depois a parte da manhã, quando terminava, arrumava tudo que tinha que arrumar, eu ia para casa, mesmo virado ali, que eu tinha que descansar, né? Batia aquele sono. E eu lembro que eu peguei o meu colchão lá na casa da minha mãe, né? Tem uma varandinha na parte de cima, olha, é muito fresquinho dormir lá, muito bom. E eu estendi o colchão lá, peguei meu travesseiro e eu fui dormir lá. Eu cheguei em casa por volta de umas 10, 11 horas, mais ou menos, 10 e pouca, 11 horas. E eu fui deitar lá. E nisso que eu deitei, quando foi por volta de umas 2 horas da tarde, eu acordei chorando, acordei em prantos, porque eu tinha tido um sonho. Só que, não sei se você vai concordar comigo, sonhos a gente tem, todo mundo tem, né? Tem vezes que a pessoa ela deita na cama e só acorda no dia seguinte, não tem sonho nenhum. Mas eu digo que a gente lembra quando termina ali, só que depois de tempos passados a gente acaba se esquecendo. Porém, eu digo que não foi um sonho que eu tive. Eu tive uma visão como Ezequiel, uma visão como os profetas da Bíblia eles tiveram do Senhor, né? Deus leva eles a um lugar e mostra exatamente o que Ele quer que seja feito. Foi justamente o que aconteceu comigo, né? Isso aqui é uma particularidade minha que muita gente não sabe disso, mas nesse período era um período de muito comprometimento, sabe? Desse compromisso de servir a Deus, de dedicação, sabe? E Deus foi e me deu essa visão. E eu lembro de ter acordado chorando. E eu desci as escadas e, graças a Deus, tinha a minha mãe e a minha irmã como testemunha. Deus preparou o momento certo, sabe? Por volta das 2 da tarde, elas estavam em casa e eu desci a escada chorando, mãe, chamando a minha mãe. E eu tinha 18 para 19, ainda não tinha completado 19 anos, não. Tinha 18 anos. E eu chorando em prantos, falando, mãe, Deus falou comigo. E minha mãe veio desesperada, né, para ver o que tinha acontecido. E a minha irmã também estava perto. Eu falei, Deus falou comigo. E elas perguntaram, tá, mas o que Deus falou com você? E eu pude contar para elas. Contei para elas detalhadamente tudo o que havia sucedido, né? Só que foi mais ou menos
uma história um pouco parecida com a de José. Na minha concepção de todos esses anos, eu achava que o chamado específico que Deus me deu nesse sonho era para uma coisa, era para um direcionamento só. Só que tempos depois eu vou conversar com a minha mãe, né, e relembrar desse fato ocorrido, e o apontamento já era outro. Isso anos depois, né? Eu vou contar primeiro como dentro de mim eu tinha interpretado esse sonho, essa visão da parte de Deus, como eu tinha interpretado. E mesmo, né, nesse trâmite todo, né, continuei ali ajudando na comunidade. Tempos depois fui ajudar na sede, né, que acredito que foi uma porta aberta que Deus testificou, né, para que esse propósito que Ele estava liberando sobre a minha vida se cumprisse. E na minha concepção era o seguinte: eu estava voltando do trabalho, era exatamente isso. Eu estava voltando do trabalho e eu entrava por uma rua. Eu entrei por uma rua e essa rua veio uma pessoa e falou para mim: olha, não entra por essa rua porque tem pessoas que estão assaltando ali. E eu estava com a minha mochila e eu tinha que chegar por essa rua para que eu pudesse pegar o ônibus para eu ir para minha casa. Eu sabia mais ou menos porque a localidade visual, tipo, eu via um morro que era, aquele morro lá, eu sei que se eu ir nessa direção, eu vou conseguir ali pegar o ônibus que vai me deixar mais perto da minha casa e eu vou caminhando para casa. E quando eu entro nessa rua, mesmo a pessoa falando para mim, eu tinha que passar por ali, vieram algumas pessoas e pedindo a minha carteira, tipo como se estivesse me assaltando, pegando a minha mochila. Só que ao mesmo tempo que essas pessoas estavam pegando a minha mochila, querendo a minha carteira, eu olhava para a roupa, para a blusa delas, e estava escrito o nome de uma igreja, né? Não convém eu chegar e falar, estava escrito o nome de uma igreja, que era uma igreja de congregação mesmo, né? Onde as pessoas, né, vão para poder servir a Deus. E essas pessoas eram de igreja, estavam pegando as minhas coisas, e no mesmo tempo veio aquela revolta dentro de mim, sabe? Poxa, essas pessoas são da igreja e estão fazendo isso comigo. E veio aquela revolta dentro de mim e eu dizendo: não, vocês vão tudo pro inferno, tá tudo errado, não é desse jeito, não é desse jeito que Jesus ensina. Eu tava naquele início ali aprendendo como servir a Deus, como ser igreja mesmo. E eu confrontando, e de repente tinha um microfone nas minhas mãos. E de repente não era mais a rua, o cenário, mas o cenário era uma congregação onde as pessoas estavam ali e o microfone na minha mão e eu trazendo uma mensagem de arrependimento. E logo após a mensagem de arrependimento, eu ministrei uma canção que eu digo que essa é uma canção que me marca muito. É uma canção do Tom Carfe. E ela diz assim: abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu. Tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. E essa canção, ela fala, né, muito ao meu coração, não somente essa parte, mas o início dela, a construção dessa canção, ela fala muito ao meu coração. E no momento que eu ministrei essa canção ali para a igreja, e eu vi a igreja se arrependendo, sabe? Eu vi a igreja se entregando, e naquele mesmo momento ali, as pessoas que pegaram a minha mochila, a minha carteira, me entregaram minha mochila, me entregaram minha carteira de volta.
E eu lembro de ter acontecido isso e depois eu acordei. Na minha concepção, era justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Eu sustentei isso por anos, que o meu chamado era para poder ministrar canções, ministrar o louvor, apenas ministrar o louvor. E anos se passaram, né? Depois do sonho, anos se passaram e eu voltei, né? Uma vez que eu fui na casa da minha mãe, né? E eu voltei a lembrar, né? Fui conversar com a minha mãe sobre, a minha mãe e a minha irmã sobre. E isso começou a me intrigar, porque eu falei, mãe, você lembra daquele sonho, né? E eu falei que era uma visão que eu tive, que Deus estava falando comigo, Deus estava me chamando para algo. Você lembra de como eu te contei? Aí eu contei isso que eu acabei de contar para vocês, não? Que eu estava passando por uma rua, que isso e aquilo outro, depois apareceu um microfone na minha mão e eu comecei a pregar uma mensagem de arrependimento para as pessoas e a minha mãe falou, não é nada disso não, Cleiton. E naquele momento eu fiquei abismado, fiquei assim, eu falei, como assim? Eu sustentei isso e eu acreditando que era isso durante todos esses anos. Por volta ali de 2018, 2019, que eu fui voltar a conversar com ela. E isso tinha acontecido em 2010, por volta de quase 8 anos depois. E eu conversando com ela, e ela foi e me contou o que realmente, depois de ter acordado, chorando, descido as escadas e falado para elas realmente aquilo que tinha acontecido. E ela me conta, né? Eu vou falar para vocês como que foi a forma que realmente aconteceu essa visão, né? A minha mãe me disse que eu chorando na escada disse para elas, olha, o anjo do Senhor me levou por um corredor onde tinha muitas portas. E eu tentava entrar em algumas dessas portas, ele falava, não, vem por aqui. E ele estava me guiando até que ele abriu uma porta e quando eu entro era uma congregação. Era uma congregação onde tinha muitos jovens. Só que eu conseguia ver o que cada jovem estava pensando. Era como se abrisse uma chargezinha na cabeça de cada um. Não era que eles estavam falando, mas eu conseguia entender o que cada um deles estavam pensando. E, cara, isso é forte que até me arrepia. E ela contando, e ela falou, e quando eu entendi, vi ali o que estavam pensando, eu virei para o anjo do Senhor e falei assim, mas como é que pode? Essas pessoas estão dentro da igreja, estão dentro da casa de Deus e elas estão com os pensamentos totalmente contrários, com os pensamentos totalmente impuros, com os pensamentos totalmente longe daquilo que é o culto, daquilo que é ser igreja, daquilo que é ser um cristão. E exatamente o chamado específico que Deus ele me deu foi esse. O anjo do Senhor virou para mim e falou o seguinte: eu te trouxe aqui para mudar essa situação. Eu te trouxe aqui para mudar essa situação. Cara, isso... Nossa, eu me seguro porque no decorrer do tempo Deus me fez interpretar de uma maneira para que eu amadurecesse e chegasse nesse tempo para que eu pudesse entender de fato o chamado dele para mim. O chamado, ele me trouxe aqui para mudar essa situação. Então, esse canal, tipo, tudo que eu faço hoje
eu vejo a mão de Deus, sabe? Eu vejo Deus me dando essa capacidade para mudar ambientes. Eu vejo Deus me dando essa capacidade para mudar situações. Quem convive comigo de perto consegue discernir melhor isso que eu estou falando aqui para vocês. Durante todos esses anos, são mais de 10 anos trabalhando com juventude, praticamente. E depois, né, desse episódio que o anjo do Senhor fala comigo, vem o microfone, né, na minha mão e eu ministro a canção que eu citei para vocês. Abro mão do meu eu ministro essa canção e vejo as pessoas se arrependendo, voltando-se para o Senhor. E eu sei que o meu chamado é levar o arrependimento. Eu sei que o meu chamado é mudar a situação, é trazer alinhamento, sim. É trazer alinhamento para que as pessoas vivam de acordo com a palavra, com a verdade de Cristo, sabe? E eu assumo isso, eu assumi isso mesmo em meu coração durante todos esses anos. E eu nunca contei isso para ninguém, né? Só para algumas pessoas específicas, e eu estou abrindo isso aqui para você. Porque eu sei que Deus, ele dá chamados específicos pra gente. E eu digo que quando eu comecei quando eu falei com a minha mãe e eu peguei os pontos, comecei a ligar os pontos, eu queria, além de entender o que Deus ele queria de mim, eu queria compreender. E a compreensão fala de um discernimento. A compreensão fala de algo mais profundo. Eu queria entender o que Deus ele queria de fato de mim, sabe? E foi onde em 2019 eu peguei, né, e eu destrinchei, eu escrevi de fato tudo isso que eu vivi. Eu escrevi, eu coloquei no papel, igual os salmistas faziam, né? Eu coloquei no papel e quando eu entendi, né, que o que Deus de fato queria de mim e como eu deveria me portar, como eu deveria me posicionar para isso, sabe? Não foi uma semana, acredito que foram dias, né? Foi quando eu fui chamado para poder assumir a liderança da juventude do estado do Rio de Janeiro. Assim como no livro de Daniel, capítulo de número 10, né? Lá durou 21 dias, né? Que ele assentou no coração, compreendeu, o anjo do Senhor veio e trouxe a resposta para ele. E foi quando a gente começou a iniciar um trabalho, né? O trabalho da juventude no estado do Rio de Janeiro. Talvez você me conheça, né? De estar liderando nesse tempo que eu estou gravando esse vídeo, a juventude do estado do Rio de Janeiro. Mas foi uma jornada até a chegar aqui. Mas eu sei que o meu chamado não para apenas nisso. Eu sei que Deus tem muito mais ainda, sabe? E eu quero contar com cada um de vocês, né? Com a oração de cada um de vocês. E eu creio que Deus também tem chamados específicos para liberar sobre a vida de vocês. O meu chamado é levar alinhamento, o meu chamado é levar o arrependimento, o meu chamado é levar a palavra de Deus através de canções. Sim, o meu chamado como o anjo do Senhor falou para mim, eu te trouxe aqui para mudar essa situação. O meu chamado é ser um canal de Deus para mudança de ambientes, para mudar situações. E, cara, se você tem sentido isso no teu coração, como um ministro da palavra de Deus, em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida. Eu libero sobre a sua vida. Tem pessoas que têm ardido no seu coração uma inclinação para a volta de Cristo. Porque tem muita gente que está vivendo hoje em dia como se Jesus não fosse voltar. Tem muita gente que está vivendo dessa forma e talvez você tenha sentido esse chamado de Deus no teu coração. Busque compreender, busque não apenas entender, busque se aprofundar. Pode ter certeza que Deus vai abrir, vai se revelar para você, vai mostrar realmente o que Ele quer de você, sabe? E foi assim comigo.
é tempo, sabe? Eu creio que Deus me permitiu estar aqui contando isso para você, porque é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo que Deus ele quer resgatar a sua igreja. E Ele conta comigo, Ele conta com você para isso. É tempo da gente arregaçar as nossas mangas e partir mesmo para cima. E se tornar um canal de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, a boca de Deus, a extensão de Deus aqui na terra. Vamos dizer sim para o Senhor. Vamos dizer sim para o Senhor e vamos fazer a diferença nesse tempo. Olha, eu espero que esse meu testemunho tenha edificado a sua vida. E eu convido você sim a fazer propósito de oração. Se preciso for, jejue, para que seja confirmado, para que seja testificado no teu coração. Sabe, eu tenho sustentado isso para que eu possa ser, de fato ali um canal, boca de Deus hoje, para poder, transmitir a mensagem do Senhor. É para esse tempo que Deus tem chamado a gente, assim como Ele chamou Esther. É para esse tempo que Ele tem chamado a gente. Deus tem preparado. Eu estou aqui, eu não caí de paraquedas aqui. Eu tenho uma vida com Cristo. Eu tenho construído uma jornada com o Senhor. E eu convido você a construir também essa jornada com o Senhor. Se você está começando agora, cara, viva a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Não aquilo que homens dizem, mas a palavra de Deus, aquilo que Deus ele libera sobre a sua vida. Viva isso intensamente. E essa palavra que vai te sustentar em momentos de crise, essa palavra que vai te sustentar nas dificuldades, nas turbulências, nos momentos que você pensar em desistir. Abrace a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Olha, fica aqui esse meu testemunho, e agradeço a você que tem acompanhado aqui, que Deus abençoe, e peço que você compartilhe com mais pessoas, compartilhe com alguém que precisa, que está nesse momento específico aí, que precisa entender um chamado específico da parte de Deus. Eu fui chamado para mudar ambientes, eu fui chamado para mudar situações como recebi do Senhor, eu fui chamado para trazer alinhamento, para trazer arrependimento. Vamos abraçar o chamado específico que Deus ele deu pra gente. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, assim como esse chamado ele mudou a minha vida, que essa mensagem possa mudar a sua vida hoje, a partir de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu encerrar com uma oração. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor porque até aqui o Senhor, meu Deus, tem me sustentado e o Senhor me permitiu ser boca do Senhor nesse exato momento, para a vida, meu Deus, desse que está assistindo, dessa que está assistindo, Pai, meu Deus, mais esse episódio do meu testemunho. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor sim acorde ele de madrugada, acorde ela de madrugada. Senhor, faça coisas sobrenaturais, leve ele a um nível que ele nunca experimentou, leve ela a um nível que ela nunca experimentou no Senhor. Pai, levante ele sim como um soldado para fazer a diferença nesse tempo, Pai, porque o Senhor já está às portas e o Senhor quer sim uma igreja preparada, uma igreja madura, uma igreja adornada, preparada, pura, Pai, para que possa sim entrar às bodas, Pai, do Cordeiro. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro e eu libero, sim, sobre a vida desse que está assistindo, que está acompanhando aqui. Meu Deus, eu libero, Pai, essa palavra, Pai, de um chamado específico, que o Senhor mostre, que o Senhor guie, Pai, em o nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará conosco. Louvado seja o teu santo nome. Deus abençoe, galera. Muito obrigado por ter
acompanhado até aqui, olha, vamos hypar esse vídeo, vamos comenta aí o que Deus falou no teu coração, né? Compartilha nos grupos da família, compartilha e não esqueça de dar o like nesse vídeo. Deus abençoe, tamo junto! Já é! Nesse meio período, né, de 2011, 2012, eu participei de retiros, né? Deus mais uma vez testificou muitas coisas, né, no meu coração, onde eu, de fato, ali eu falei para vocês que eu assumi o chamado e comecei a ingressar integralmente na igreja. E depois, em 2013, assumi a juventude, a liderança da juventude da sede, depois da região de Campo Grande, e a gente começou a fazer um trabalho ali específico, né? Fazia trabalho de retiro. Lembro que em 2014 eu saí da juventude e fui pastorear uma comunidade, e fiquei na comunidade um tempo, depois retornei para a sede de novo, e em 2000, né, fiquei 1 ano e meio fora da juventude. Em 2016 tornei a voltar para a juventude, mas sempre fazendo os retiros ali da região, que foi um marco, né? Assim, eu digo que foi um marco. Praticamente foram 7 anos, né, trabalhando com retiros, e vi Deus transformar muitas vidas, vi Deus transformar muitos corações, muitas pessoas quebradas serem restauradas, muitas pessoas ali. Hoje em dia eu me alegro de ver essas pessoas servindo a Deus, né? E Deus fez uma obra maravilhosa nesse tempo.